Há um tempo atrás eu fiz este meme para a página História Islâmica no Facebook, onde mostra uma figura que representa o grande imã Abu Hamid al-Ghazali do século XII, protegendo a figura que representa o tio Sam dos Estados Unidos das acusações de por que certos países muçulmanos do mundo são subdesenvolvidos ou passam por certos retrocessos políticos, econômicos e etc. Porque para muitas pessoas, o mundo islâmico funciona da seguinte forma: você teve uma grande era dourada de desenvolvimento e tecnologia, avanços filosóficos, científicos, técnicos, físicos, matemáticos, grandes invenções que foi solapada por uma grande era de obscurantismo e se seguiu ao saque e destruição de Bagdá pelos mongóis em 1258. Mas enquanto os mongóis causaram o grande retrocesso político com a destruição material da grande capital do mundo islâmico, o responsável pelo retrocesso intelectual é a figura do imã Abu Hamid al-Ghazali, que muitas pessoas associam hoje em dia ao obscurantismo fideísta e a uma análise da religião que, por ser muito popular no mundo islâmico atual, teria causado todo o seu retrocesso que vem se arrastando desde o século XIII até os dias de hoje. Enquanto causas mais recentes, como intervenções estrangeiras, financiamentos de seitas extremistas, financiamento de ditaduras, entre outras coisas, são completamente ignoradas. Enquanto a figura do imã Abu Hamid al-Ghazali, o grande pensador do século XII, é acreditado como o grande causador do obscurantismo islâmico que se seguiria. Essa teoria tem diversos problemas, e o pior deles, e o primeiro que eu poderia citar aqui, é que ela costuma calcular o período de avanço e retrocesso do mundo islâmico até o fim do califado abássida no século XIII. Porém, após o período abássida, diversos impérios muçulmanos, quase tão inovativos, de vastos territórios e grande produção científica, se seguiram. Porém, o que torna toda essa narrativa de que o Islã só foi avançado até o tempo abássida, da destruição de Bagdá, e que pior, todo o seu retrocesso pode ser atribuído ao pensamento e ideia de Abu Hamid al-Ghazali, uma completa falácia. E no vídeo de hoje, vamos analisar as raízes dessa falácia. Por que as pessoas atribuem à figura do grande imã Abu Hamid al-Ghazali o retrocesso intelectual do mundo islâmico pós-medieval? Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad at-Tusi al-Ghazali, mais conhecido como Imam al-Ghazali e no ocidente por seu nome latinizado Al-Ghazel, foi um grande polímata, místico e teólogo muçulmano persa medieval que viveu entre os anos de 1058 e 1111, responsável pela escrita de cerca de 70 obras nos mais diversos temas, tais como filosofia, polêmicas, sufismo e ciências. Seu impacto e seu legado foram tão grandes e são, ainda hoje, tão influentes no Islã, em particular na escola Asharita, a maior escola teológica do Islã sunita, ao ponto que lhe foi dado o título honorífico de Mujaddid, isso é, reavivador do Islã, em grande parte pela sua magnus opus, o reavivamento das ciências religiosas, ou Ihya Ulumuddin. Outro título pelo qual também é conhecido é o de Hujjat al-Islam, ou Prova do Islã, devido à sua envergadura altíssima entre os eruditos da fé muçulmana. Ele foi o responsável por salvar o islamismo sunita intelectualmente, numa época em que, no centro do mundo islâmico, era atacado e dissolvido por correntes maiores como o xiismo ismaelita e o mu'tazilismo, sendo ele o grande refutador dessas duas correntes. O legado de al-Ghazali é enorme. Suas ideias e escritos influenciaram muitos pensadores islâmicos posteriores de diversas correntes, até mesmo em certos aspectos opostas, como Ibn Taymiyyah e Rumi. Sua ênfase na busca pela verdade e no conhecimento religioso ajudou a moldar o pensamento islâmico medieval e moderno também. Sua obra tem sido estudada e debatida por séculos, adotadas na esfera de influência do Império Seljúcida Oriental e queimadas como heréticas no Império Almorávida Ocidental, dentre as quais as mais famosas são a já citada Ihya Ulumuddin, Reavivamento das Ciências Religiosas, uma compilação de 4 volumes sobre a teologia islâmica, filosofia, ética e prática religiosa, e Tahafut al-Falasifa, a refutação dos filósofos, onde o imã critica a trend de supervalorização da filosofia grega dentro da intelectualidade islâmica que havia se construído até então e o movimento controverso que ela reproduziu. Os mu'tazilitas, conhecidos por seu racionalismo extremo em absolutamente todos os âmbitos. Neste contexto, acabou criticando também as disciplinas valorizadas de maneira extrema pelos racionalistas, como a matemática e a lógica dos gregos, gerando grandes controvérsias e más representações do que ele realmente estava criticando nos dias de hoje, como veremos nesse vídeo. Antes de adentrarmos na questão em si, é necessário entendermos o plano de fundo na qual essa controvérsia moderna é colocada. Desde o começo da decadência do Império Otomano e início do colonialismo europeu no mundo muçulmano, ambos no século XIX, o Oriente como um todo entrou em diferentes
constantes crises e perdeu sua autonomia. De centro do mundo, passou à periferia e assim foi mantido propositalmente por décadas. Com a queda dos impérios coloniais do século XX, a dominação política direta do Ocidente deu lugar à influência indireta e dominação econômica, através principalmente de guerras por procuração, manutenção e instauração de ditadores que mantivessem esses países em certas condições para que seus recursos fossem explorados e como grandes laboratórios de engenharia social. Todavia, muitos países muçulmanos ao longo deste processo acabaram se emancipando da influência ocidental e de seus ideais, o que foi encarado como uma afronta e gerou a necessidade da criação de narrativas que justificassem a intervenção em todas as suas formas nestes países ditos ameaçadores, assim como razões que explicassem como e por que haviam decaído, ou porque eram inerentemente atrasados devido a alguns bodes expiatórios, como o próprio Al-Ghazali. Essa narrativa, influenciada pelo orientalismo, como explicado por Edward Said, apresenta o muçulmano e seu entorno, a sociedade e nações da qual faz parte, como inerentemente atrasadas, apesar da tentativa ocidental de, entre aspas, trazer a luz científica e racional novamente para os muçulmanos. O retrocesso intrínseco a essa comunidade freou estes esforços. A partir daí, para isentar o Ocidente e suas ações de culpa, foi-se criando mitos anti-islâmicos de modo a culpar o Islã por seu eclipse, e não a seus algozes, ou desviar a atenção de motivos reais que não são endêmicos do Islã, e sim típicos de todas as civilizações que levam ao declínio. Um destes mitos é que um dos maiores nomes do Islã, o Imam Al-Ghazali, é o direto responsável pela implantação desse obscurantismo religioso, que teria subordinado a florescente ciência racionalista islâmica da era dourada dos abástas aos dogmas enrijecidos pela religião dos beduínos. A estratégia aqui é clara: tornar um dos maiores e mais importantes nomes da história islâmica no seu maior vilão. Essa ideia começa com o ato do Ocidente de projetar sua experiência histórica na história do mundo islâmico. Para estes orientalistas, se houve no Ocidente uma dicotomia, disputa e conflito entre fé e razão, entre a religião e a ciência, entre a igreja e os filósofos do iluminismo, certamente deveria havê-la também no Oriente Islâmico, bastando aplicar os mesmos parâmetros e buscar anacronismos e irrealisticamente personagens análogos para que se encaixassem na narrativa. A formulação organizada dessas ideias dicotômicas que colocavam a suposta ortodoxia islâmica reacionária e retrógrada contra uma suposta classe filosófica e cientificamente instruída, baseada e influenciada pelas tradições gregas e persas, ficaria conhecida como narrativa clássica. Ela pode ser traçada, em sua forma mais organizada, até o estudioso orientalista húngaro Ignác Goldziher e sua obra Atitude do Islã Ortodoxo em Face das Ciências Antigas, onde postula que o declínio ocorreu por conta de atitudes negativas dos sábios muçulmanos a respeito das ciências herdadas principalmente dos povos helênicos, pontuando uma oposição entre aqueles que as estudavam e exaltavam, que alguns viriam a identificar como os mu'tazilitas, e aqueles que as rechaçavam como incredulidade pagã, cujo representante viria a se tornar para alguns o Imam Al-Ghazali. Deste modo, esse discurso projetista viria a fazer o seu caminho pelo século XXI também, onde é adotado por figuras que querem atender a uma agenda em particular ou simplesmente o perpetuam por ignorância, como é, no exemplo mais recente, o caso de um comentário do filósofo britânico Sir Roger Scruton ao livro A Mentalidade Muçulmana, Raízes da Crise Islâmica, que sem acabar percebendo, cai no conto do autor Robert Rayleigh sobre a suposta inerência do retrocesso no pensamento islâmico associado a Al-Ghazali. Robert Rayleigh e Sir Roger, todavia, não são os únicos hoje em dia a aderirem para mais ou para menos a essa narrativa. Ela continua às vezes sendo propagada por figuras conhecidas, como o famoso astrofísico americano Neil Tyson. Neil, sem dar muita explicação, cita a Era Dourada Abássida de Bagdá como um exemplo de avanço científico, mas na hora de explicar seu declínio e fim, coloca a culpa em Al-Ghazali, comparando-o a Santo Agostinho de Hipona, influente clérigo cristão, atribuindo ao imã a chegada de uma era de obscurantismo após o saque de Bagdá pelos mongóis. A maioria dos que buscam manchar o imã persa como motivador dos iPhones não terem sido inventados em Cabul, costumam citar trechos descontextualizados do Tahafut de Al-Ghazali para evidenciar uma rejeição total do mesmo pela ciência do mundo helenizado, fazendo uso da costumeira falácia do cherry picking, isso é, de selecionar exclusivamente passagens que podem ser facilmente interpretadas de maneira enviesada e excluindo outras, além de também se usar muito de fontes secundárias para falar de Al-Ghazali, como se, por ele ter certos comentários ante os racionalistas extremos de sua época, automaticamente isso gerou uma cadeia de eventos que fez o PIB da Síria ficar drasticamente inferior ao da Suécia hoje, quando na Idade Média era o inverso. Boa parte de tais comentaristas sequer aparentam ter lido as obras de Al-Ghazali, pois este postula totalmente o oposto do que é atribuído a ele. Em contexto, vê-se que o erudito procura fazer uma ponderância crítica ao racionalismo extremo, enquanto, por outro lado, louva
louva a ciência e a técnica como fundamentais. Em seu Libertação do Erro, Munqidh min ad-Dalalah, lemos: grande, em verdade, é o crime contra a religião cometido por qualquer pessoa que supõe que o Islã deve ser defendido pela negação destas ciências matemáticas. A lei revelada em nenhuma parte compromete-se a negar ou afirmar essas ciências, e essas ciências em nenhum ponto dirigem-se às questões religiosas. Não é necessário ser um gênio para entender por que a interpretação do mito do Al-Ghazali anticientífico não faz o menor sentido, e mesmo que algumas de suas frases tenham sido tiradas do contexto pelos que querem perpetuar o mito, não há uma de pura e simples oposição à matemática, e isto se deve pelo fato de que a oposição de Al-Ghazali não é uma oposição real às ciências em si, e sim contra o fenômeno de sua época da supervalorização por certos grupos a ponto dessas se tornarem pesos definidores dentro da própria religião islâmica, quando não acabam por chocar-se contra ela. Dentro de suas obras estão vários exemplos dessa oposição centrada unicamente numa abordagem particular da ciência, e não a ela em si. Em suas várias obras, ele deixa isso bem claro, e aqui vamos citar novamente Al-Ghazali na sua obra Ihya Ulumuddin, na qual ele escreve: a ciência cujo conhecimento é considerado legalmente obrigatório compreendem as ciências indispensáveis ao bem-estar deste mundo, tais como a medicina, necessária à vida do corpo, a aritmética para os negócios cotidianos e a divisão de legados e heranças, entre outras. Estas são as ciências que, devido à sua ausência, reduziriam uma comunidade a uma situação estreita. Nesse trecho, está de maneira clara e óbvia implícito o reconhecimento de Al-Ghazali da importância das ciências naturais e numerais para a vida do ser humano, sem as quais a comunidade dos fiéis muçulmanos mingua. Não há exegese a ser feita. O que o autor quer dizer é indiscutível. As ciências são partes vitais da existência humana. Entretanto, ele ainda pontua, dessa vez, na sua bem conhecida e polêmica Tahafut al-Falasifa, a refutação dos filósofos, o seguinte: a maior coisa em que os ateus se alegram é que o defensor da religião declare que essas demonstrações astronômicas e outras semelhantes são contrárias à religião. Portanto, o caminho dos ateus para refutar a religião torna-se fácil se os gostos deste argumento que defende a religião são prestados a uma condição para a sua verdade. Aqui o Imam Al-Ghazali desconstrói outro mito lançado e propagado por esta narrativa, o de que ele acreditava que as ciências e a religião eram irreconciliáveis, quando não opostas. Aqui ele defende que elas não apenas são complementares entre si, como são vitais para que a religião se fundamente, e que religiosos não deveriam rejeitá-las, pois estariam fazendo o serviço dos anti-religião. Isto é, a religião, para ser completa, deve contar com o respaldo não exclusivamente da fé, mas das ciências também. Entenda que isto foi dito por Al-Ghazali no século XI, o que torna-o o conciliador da ciência e da fé, e não um obscurantista. Por último, ele diz em seu Al-Munqidh min ad-Dalalah, a Libertação do Erro, que as ciências físicas são um estudo do mundo dos céus e suas estrelas e dos corpos simples do mundo sublunar, como água, ar, terra e fogo, e corpos compostos como animais, plantas e minerais. Elas também estudam as causas e suas mudanças, transformação e mistura. E assim como a religião não requer o repúdio da ciência e da medicina, também não requer o repúdio da ciência e da física. Aqui o imã coloca o último prego nas afirmações daqueles que o acusam de ser o principal fideísta e obscurantista no suposto conflito entre fé e razão no mundo islâmico. As ciências e a religião não requerem o repúdio de uma da outra, pois são complementares, uma vez que ambas investigam o mundo criado, porém a partir de diferentes perspectivas, que devem sim ser estudadas, em acordo com o que diz o Alcorão Sagrado, na Surata 45, versículo 13. E vos submeteu tudo quanto existe nos céus e na terra, pois tudo dele emana. Em verdade nisto, há sinais para os que meditam. Ademais, para Al-Ghazali, este alerta de exagero vale para todas as ciências, até mesmo para aquelas que nada têm de puramente científicas no sentido que damos hoje, como é o caso do misticismo islâmico tomado como mais alto e supremo aspecto pelos ismaelitas de sua época, conduta que Al-Ghazali também condena em seu Ihya Ulumuddin. Os campeões do racionalismo na visão de alguns, os mu'tazilitas, tiveram sim durante um certo período de tempo influência no debate com ulemás muçulmanos, assim como tiveram os ismaelitas, que, de certa forma, eram o oposto dos mu'tazilitas, eram esotericistas que supervalorizaram o misticismo e a alegoria em detrimento de todo o resto. Al-Ghazali era um ferrenho crítico de ambas as abordagens, mística religiosa exagerada e cientificista exagerada. Além disso, a pessoa que estuda o período da Era Dourada do Califado Abássida e o período posterior perceberá que na enorme maioria dos casos a fé e a ciência andaram lado a lado, com a religião islâmica impulsionando a busca pelo conhecimento científico tanto quanto pelo religioso. Inovações científicas que hoje louvamos daquela época, como a aprimoração do astrolábio e a álgebra, surgiram inicialmente para atender a necessidades puramente religiosas, saber como encontrar a
na direção de Meca, em qualquer lugar do mundo, e facilitar cálculos islâmicos de herança, respectivamente. Mas após a destruição de Bagdá em 1258 pelos mongóis, o centro cultural, científico e religioso dos abássidas, os reinos e impérios que se sucederam na região do Levante e outras regiões mais afastadas do mundo muçulmano continuaram a patrocinar as artes e a ciência tanto quanto a religião. Um desdobramento óbvio, todavia, é que as influências externas e internas de estabilidade, tais como guerra, disputas de poder, recessões econômicas, desastres naturais, epidemias, colapsos estatais e etc., também cumprem um papel fundamental em determinar quando ou não uma sociedade estará focada em cultivar sua tradição científica e por quais motivos, e isto é algo absolutamente constante e imutável. Não há Al-Ghazali que cause ou impeça tais fatores. Em resumo, a ideia de que Al-Ghazali iniciou um retrocesso nas ciências islâmicas é falsa e não se sustenta por si só e nem pela lógica. Embora sua visão de que a razão deve estar subordinada à revelação divina tenha sido criticada por alguns, como Ibn Tufail e Ibn Rushd, ela de nenhum modo apoia ou postula uma postura fideísta, isto é, de obscurantismo e credulidade cega. Além disso, Al-Ghazali defendeu a importância do conhecimento e da razão, em concordância com os princípios corânicos e dos ensinamentos da religião islâmica, de modo que seus ensinamentos não configuram algum tipo de inovação maléfica, mas sim uma reafirmação clara e sucinta dos preceitos do Islã. A visão de que todo o retrocesso do mundo islâmico deriva da influência de um homem numa suposta atmosfera de conflito entre fé e razão é absolutamente simplista e desconexa da realidade. O declínio do pensamento científico e racional do mundo islâmico deve ser atribuído a vários fatores históricos e sociais convenientemente ignorados pelos que adotam a tal da narrativa clássica ou a narrativa anti-ghazaliana, pois tal situação não pode ser atribuída a uma única causa ou pessoa supostamente toda poderosa em determinar avanço ou retrocesso de uma civilização global inteira. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, siga a página História Islâmica nas redes sociais, conheça também nossa plataforma de cursos, onde você vai ter aulas sobre os mais variados temas da história do mundo islâmico. E assalamu alaikum, até a próxima, aqui na página História Islâmica com Mansur Peixoto.